Salmo 23, vamos lá, vamos para a palavra. Salmo 23. Você já deve estar preparado também. Se prepara depois da palavra. Nós temos a ceia, tá? Então eu imagino que você já deixou separado o seu pão também, o seu suco de uva, conforme o número de pessoas que são batizadas nas águas aí na sua casa, e você vai cear conosco. Vai ser uma alegria. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, aleluia. Conta-se que certa vez, uma estação de rádio, ela quis fazer um concurso de locução, e ela queria fazer usando alguma passagem bíblica. Então ela vai e faz uma enquete a todos os seus ouvintes, para que eles votassem qual passagem bíblica que eles escolheriam. E para não surpresa nossa, qual a passagem escolhida? Exatamente o Salmo 23. E foi escolhido o salmo que nós lemos essa noite. Então todos os participantes deveriam se apresentar num dia, num lugar público, onde eles deveriam recitar os salmos, e diante de uma mesa de jurados, e todos avaliariam. Mas de todas as pessoas que estavam se inscrevendo nesse concurso, as pessoas tinham medo de um somente. Era um garoto que era aprendiz de locutor de rodeios, e todo mundo já dava como ganho. E de repente foram se apresentando os participantes todos. De repente chega esse moço, o aprendiz de locutor de rodeios. Ele pega o microfone, voz impostada, cheio de habilidades, fazia as paradas, usava as terminações corretas das frases do português, as entonações. E a hora que ele foi falando, ele foi terminando o salmo, as pessoas levantaram, aplaudiam, assobiavam, e era como se desse já conta como vencido. De repente, quase no final dos participantes, chega um idoso, um senhorzinho, ele era zelador do jardim ali do bairro. O senhor já de bengala na mão, ele chega, pega o microfone, cata os salmos na mão, voz trêmula, e começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias enquanto eu viver, e habitarei na casa do meu Senhor por todos os dias. Enquanto ele lia, houve um silêncio na plateia. As pessoas não aplaudiam, mas a emoção tomou conta, os olhos estavam marejados, todo mundo chorava. E de repente aquele moço, todo cabisbaixo, o aprendiz de locutor, tinha ficado indignado do que tinha acontecido, porque ele tinha conseguido tirar aplausos e assovios, mas a plateia não tinha se emocionado. E ele vai indignado, vai até onde estava aquele senhor e pergunta assim: o que houve? Eu sou um aprendiz de locutor, eu tenho toda a voz impostada, o senhor já com a voz trêmula. Qual é a diferença entre nós? O idoso sábio olha para ele e diz: a diferença é que você conhece o salmo do pastor, e eu já faz tempo que sou amigo do pastor do salmo. Você entendeu? Esse salmo é uma das passagens mais antigas da Bíblia Sagrada. É um salmo que é lido muitas vezes para consolo em funerais. É um texto lido como no dia de hoje, para encorajamento, para fortalecer a fé das pessoas. Seu autor era Davi, o conhecido Davi, que naquela época era um pastor de ovelhas lá no Oriente Médio.
mas posteriormente ele seria o monarca, o rei de todo Israel. Provavelmente foi nesse tempo de pastor no Oriente, que o pequeno Davi tenha composto esse salmo. No deserto, lugar seco, árido, lá do Oriente Médio, era costume naquela época dos pastores procurarem quase que um oásis, ainda até hoje eles fazem isso, quase um milagre no meio do deserto, um lugar que tivesse vegetação, um filete de água, para que ele pudesse dar de beber e dar abrigo a todo o seu rebanho. Aquilo era costumeiro entre os pastores. O trajeto era árduo e difícil, e os pastores já estavam acostumados a levar todo o rebanho, mas mesmo o trajeto árduo e difícil, existia uma certeza segura no coração de cada ovelha, que a presença marcante do pastor estaria todos os dias, e daria segurança, e eles saberiam que qualquer situação que acontecesse, certamente o pastor estaria sempre por perto. Sempre perto é esse nosso pastor. O texto que nós lemos, o Salmo começa com um verso que tem uma expressão de fé tremenda no primeiro verso, que diz assim: o Senhor é meu pastor. Mas a expressão em hebraico é Adonai é o meu pastor. Adonai, o que seria Adonai? Não existia e não existe expressão mais forte para definir quem é Deus, a não ser como Adonai. Adonai era o termo usado muito tempo depois do Antigo Testamento. Mas houve um tempo onde as pessoas queriam chamar pelo nome de Deus e não sabiam como chamar. E ele usava algo que é chamado na teologia de tetagrama. Tetagrama vem de eram 4 letras consoantes, que eram um Y, um W, um YH, um W e um H. E não tinha como se expressar, e era conhecido naquela época como o nome inexprimível. Mas passado um tempo, porque eles não conseguiam falar, colocaram a vogal, e do YH e o WH veio Yahvé ou Jeová. Você já conhece assim, né? Esse era o nome inexprimível. Era conhecido como o nome. O nome do qual fala lá nos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor Adonai em vão. Esse era o nome. Então como que fica agora esse primeiro verso? Adonai, quem era Adonai? Adonai era o Rei eterno, todo-poderoso, era o Deus criador de todas as coisas. Adonai é o Deus poderoso, é o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Adonai fala do Deus que nós cantamos aqui no início, que estendeu os céus como se fosse lençol, como a Bíblia diz lá em Isaías. Adonai fala do Deus que chamou as estrelas pelo seu nome. Adonai fala do Deus que fez todas as coisas. Então como ficaria? Quem é o meu, o seu pastor? O meu, o seu pastor é o Deus eterno, o Todo-Poderoso. Então não há motivo para temer. Davi sabia exatamente, ele diz: o Adonai, aquele que é poderoso, é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará não quer dizer que você vai ter todas as coisas que você quer. Nada me faltará está dizendo assim: ainda que eu tenha todas as coisas, eu não tenho as coisas que eu quero, nada terei falta. Era como aquela frase que a gente usa corriqueiro: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que eu tenho. Nada me faltará fala de contentamento. E a Bíblia diz que a grande piedade, a grande alegria na piedade com contentamento diz. A Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo diz: olha, eu sei passar todas as coisas, sei padecer fome, sei passar necessidade, sei ter abundância e sei ter necessidade, pois em todas essas coisas sou mais que vencedor por aquele que nos amou. Por todas essas coisas eu sei em quem eu tenho crido. Isso fala aqui de você ter contentamento. Então o primeiro verso fala disso: fique tranquilo, fique em paz, Ele está sempre por perto, Deus Todo-Poderoso está por perto. O segundo verso diz: deitar-me faz em verdes pastos. Como eu disse, o pastor tinha algumas tarefas. A tarefa do pastor era cuidar e conduzir o rebanho em segurança. A ovelha, por ser um animal dócil, animal indefeso, de visão curta, necessitava e precisava e dependia muito do seu pastor por perto. Descansar para ela era algo que ela só poderia fazer se ela estivesse segura, certamente segura, porque ela ficava sempre espreita com os animais que pudessem chegar para tomá-la, os lobos que pudessem. Mas sabe quando ela descansava? Quando ela olhava para o olhar do pastor, e o olhar do pastor estava mirando nela. Então ela se deitava tranquila, bebia água, comia da vegetação e podia dormir e descansar, porque o olhar do pastor estava sobre ela. Você está entendendo aí agora?
Enquanto você vive esse tempo de pandemia, enquanto o mundo está enlouquecido e a gente não é imprudente, a gente sabe daquilo que tem acontecido, mas enquanto as pessoas não têm sossego, enquanto você está aí, eu quero dizer para você uma coisa: o olhar do seu pastor, o supremo pastor, está sobre você. Você pode ficar tranquilo, você pode deitar e descansar. Aliás, o Salmo fala: Senhor, ele diz assim: eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, ó Senhor, me fazes repousar em segurança. Aleluia. Aleluia. Você pode sim se alimentar. Ele aí, enquanto você está aí, o olhar do pastor está alimentando você com a palavra dele, com a água da presença do Espírito Santo, e você se deleita e pode descansar no Senhor. Então fique tranquilo, minha irmã. Fique tranquilo, meu irmão. Ele é o seu descansar. Ele é o seu sustento. Ele está sempre por perto. Aleluia. Deitar-me faz em ver do espaço. Guia-me mansamente as águas tranquilas, ou águas de descanso. Como eu disse, a ovelha é um animal, além de um animal dócil, é um animal muito medroso. E por ser medroso, mesmo em águas descansadas, águas tranquilas, ela não podia tomar água em águas correntes, tinha que ser águas calmas. Mas mesmo o pastor conduzindo e conhecendo as ovelhas, levando ela em águas calmas e tranquilas, ao simples olhar, e se ela olhasse para aquelas águas e visse refletido o seu rosto nas águas, era tudo o que ela precisava para voltar atrás. E assustada, pensando que era outra ovelha, ela parava de tomar a água, e assim ela era impedida de matar a sede. Você veja bem que coisa triste, morrer de sede diante de uma fonte. Muitos homens nos dias de hoje têm vivido assim, têm perdido a oportunidade de amor, de cuidado, tem perdido a oportunidade de vitória, de conquista, unicamente apenas por medo. Medo de amar, medo de conquistar, medo de se arriscar, medo de tantas coisas, medo até de Deus. São ovelhas sedentas, mas medrosas, ansiosas, vivem infelizes de tanto buscar a felicidade. São ovelhas, pessoas com feridas psicologicamente, feitas por si mesmas, do qual vivem assustadas com a possibilidade de encontrar no outro o reflexo de si mesmo. Vivem sofrendo por antecipação de acontecer o que aconteceu com o outro, de passar o que viu com o outro, e com isso elas perdem o melhor. Vivem sedentas, estando diante da fonte das águas vivas. É nessa hora, quando Deus encontra pessoas como essa do qual eu estou descrevendo, e talvez seja você, é nessa hora que o pastor, ele se agachava, abria as duas mãos, levava até onde estava a água e levava a boca da ovelha. E a ovelha não morria de sede. Foi exatamente isso que Cristo Jesus fez comigo, com você. Ele sai do seu trono, se agacha e se apequena até onde está aqui a nossa terra. E vem como homem, vai até a morte, morte de cruz. Abre, estende os seus dois braços e com as suas mãos consegue matar a minha, a sua sede. Sede de vida, sede de alegria, sede de amor, sede de ser cuidado. Não sofra mais, irmão. Eu respeito as doenças, como nós temos respeitado o Covid, respeitamos a ansiedade, mas eu quero dar um conselho para você da palavra de Deus. Não andeis ansiosos, basta cada dia o seu mal. O Senhor Jesus já morreu por você. Ele consegue matar a sua sede, a sua ânsia de conquistar. Não tenha mais medo, viva. Ele é teu seguro, Ele é teu sustento, Ele é o teu descanso. Descansa nele. Aleluia, aleluia. Ele é o seu Adonai, o Deus eterno, todo-poderoso. Ele é o seu sustento, não vai faltar alimento. Deus vai continuar abençoando a sua casa, a sua amassadeira, o seu trabalho. Deus vai continuar sendo o seu descanso e está sempre por perto. Agora, imagine um pastor, como eu disse, aquele lá do Oriente, como é Davi, como foi Davi. Imagine um pastor lá no Oriente Médio. A tarefa dele de cuidar e tentar para que nenhum mal chegue às ovelhas e nenhuma necessidade elas passem. As roupas daqueles pastores já são roupas que não têm beleza para atrair. Sol escaldante acaba castigando a pele daquele pastor durante todo aquele dia. E ele sabe que quando chega o final do dia, ele vai ter que fazer tudo novamente no outro dia. Mas ele não se aborrece, nem deixa, nem quer parar, porque o pastor tem amor pelo seu rebanho e pelas suas ovelhas. E isso ilustra muito, muito aquilo que Jesus falou de si mesmo. Certa vez Jesus, em João capítulo 10, ele comparando-se com o pastor, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Ele cuida de você, está sempre por perto.
Imaginando um pastor de ovelhas, as ovelhas, quando chega o fim da tarde, as ovelhas têm que voltar para o lar, voltar para o aprisco. Porque pastorear ovelhas era coisa de quem saía de madrugada, de manhãzinha, para ir buscar pasto, e voltava antes da noite fria chegar, porque o deserto é muito frio. E não podiam vir com todas as ovelhas, expondo ela ao frio. Esse era corriqueiro. Talvez foi numa dessas fotos que Davi compôs o seguinte versículo que vem depois do verso 3. Foi voltando que talvez ele diz, olha o que ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a alma. Tem muita gente nesses dias de pandemia com a alma aquecida, alma cansada, pessoas desesperançosas, pessoas pensando em desistir, pessoas com alma batida. Algumas pessoas, talvez seja uma de vocês que você está me ouvindo, alma cansada, alma batida, talvez achando até que Deus não mais se lembra, não liga para você. Eu quero fazer você ouvir um conselho da palavra de Deus. O pessoal vai colocar para você um verso agora que está aqui, alguns versos que está escrito lá em Isaías capítulo 40. Eu gostaria que você fosse comigo lá. Isaías capítulo 40. Capítulo 40, verso do 27 em diante. Verso do 27 em diante. Diz assim, ó: levantai os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos eles chama pelo seu nome. Por causa da grandeza das suas forças, pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque pois dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, nem ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá vigor ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É Ele que dá força ao cansado, é Ele que enxerga o que você tem feito. A Bíblia diz, espera no Senhor, pois aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele dá força ao cansado, Ele consegue revigorar suas forças. Meu irmão, Ele está sempre por perto. Ele é o Deus eterno, o grande Adonai. Ele é o seu sustento, o seu alimento, nada vai lhe faltar. Ele é o seu descanso. Ele é aquele que refrigera a sua alma, dá força ao cansado. Guia-me pelas veredas da justiça, diz a parte B do versículo. Veredas da justiça são veredas diretas, veredas retas, não são caminhos tortuosos e duvidosos. Nosso Deus é segurança tremenda de cumprirmos o nosso trajeto, o nosso caminho, em paz e segurança, até chegarmos em nosso lar celeste. Ele é o nosso guia. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei de uma canção que diz: Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei. Nele eu confiarei. Jesus é meu guia, seu guia. Jesus é aquele que guarda a minha, a sua vida. Você não perderá a direção. Ele é o poderoso Adonai, o Deus eterno. Ele é o seu sustento, Ele é o seu descanso. Ele é que refrigera, traz refrigério para mim e para a sua alma. É o seu guia e você não perde a direção. Mas o salmo que nós lemos, o texto, não abre um espaço muito grande para aprendermos que provações virão. Ele fala que a presença do nosso pastor, a presença do Supremo Pastor vai estar conosco, vai trazendo consolo e abrigo. Mas Ele não nos garante que teremos uma trajetória sempre tranquila. Ele diz que haverá. Olha o que diz o verso 4. Diz assim no verso 4, Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Sim, existe a possibilidade de vales, de sombras e de percas e de morte. Vales e sombras era algo que tinha muito naquela época. Enquanto aquele pastor saía com o seu rebanho, existia vales, existiam montanhas, penhascos.
E existia o risco de que aquele rebanho, todas aquelas ovelhas pudessem resvalar os seus pés e escorregando, caírem do desfiladeiro. Existia também o risco de, em meio às rochas, nas sombras, nos lugares sombrios da rocha, terem ali animais, a surdina, esperando para que as ovelhas passassem, ou o lobo, e atacasse as ovelhas. Esse era o trabalho do pastor, de cuidar em todo aquele terreno, em todo aquele caminho. E o caminho era necessário. Bom, se o trajeto era necessário e inevitável, então por quê? Por que não enfrentá-lo? Por que você não tem enfrentado os seus vales? Eu queria encorajar você a enfrentar os seus vales. Eu queria encorajar você, onde você está me ouvindo aí, a não desistir, não parar de lutar. Davi não tinha medo. Davi não tinha medo de enfrentar os seus vales, porque assim como ele era um bom pastor e cuidava das suas ovelhas no desfiladeiro, cuidava das suas ovelhas enquanto caminhava, ele sabia exatamente, certamente, o meu Deus, o meu sustento, o Deus Todo-Poderoso, o meu refrigério, estará por perto quando o perigo chegar. Davi tinha convicção de que onde ele chegasse, Deus chegaria com ele. Davi tinha certeza, convicção de onde ele pisasse, Deus pisaria com ele. De onde ele tocasse, Deus tocaria com ele. Você pode estar passando por desertos, você pode estar passando por vale, mas eu quero dizer uma coisa para você: aonde você vai, Deus vai contigo. Se você for para a luta, Ele vai contigo. Se você for para a prova, Ele vai contigo. Se você for para o vale, Ele vai com você. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria, não temeria, não temeria mal algum, porque Tu estás por perto, Tu estás comigo. Aleluia, aleluia. Ele não abandona em meio ao vale. Glória a Deus, aleluia. Por que Davi tinha tanta certeza assim? Porque ele estava acostumado a cuidar das ovelhas. E ele sabia que qualquer coisa corriqueira que chegasse, com certeza, o supremo bom pastor iria dar um jeito, como ele dava um jeito de cuidar das suas ovelhas. Os pastores desenvolviam métodos geniais para ensinar e pastorear as ovelhas. Sabe o que eles faziam? Quando chegavam em caminhos difíceis, muitos deles cantavam, outros até tocavam, para que ao som da voz do pastor pudesse acalmar as ovelhas, e elas pelo som seguirem o caminho que o pastor estava fazendo naquele trajeto difícil. As ovelhas, ouvindo o som e obedientemente seguiam uma após outra em fila indiana, seguiam atrás para o único caminho que o pastor havia acabado de fazer. Passavam pelo desfiladeiro, pelo vale, ouvindo canções da boca do seu bom pastor. Aleluia! Não é incrível isso? Não é formidável? Você ainda consegue reconhecer a voz do seu pastor? Você consegue reconhecer a voz do supremo pastor? Porque um dia o próprio Jesus falou assim: as minhas ovelhas eu conheço e delas eu sou conhecido. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia! Aleluia! Ouça o seu pastor que ainda tem cuidado de ti. Ele continua caminhando. A Bíblia diz lá em Isaías: e naquele dia ouvirão por trás de ti uma voz: este é o caminho, andai nele. Aleluia, aleluia. Você pode ficar sem a voz dos seus amigos, você pode ficar sem a voz dos seus familiares, você pode ficar sem dinheiro, mas jamais você vai ficar sem o cuidado e sem a voz do seu pastor. Pelo som da voz do seu pastor, você vai para o único caminho que é seguro. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. One way, um único caminho. Jesus, aleluia. Ele está sempre por perto. Ele é o Adonai, o nosso sustento. Ele é o nosso descanso, o nosso refrigério. Caminha conosco no vale. Ele é o Todo-Poderoso que está sempre por perto, e a sua voz nos guia. Aleluia. E se alguma dessas ovelhas, por alguma ocasião, viesse a cair, como poderia ser salvo? O verso diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor carregava duas coisas com ele: o cajado e uma vara. Essas eram as ferramentas de trabalho do pastor. O cajado era um bastão comprido, bem mais alto que o tamanho daquele pastor, que era de propósito que ele pudesse guiar as ovelhas ao longe e se sentir por perto. Era a extensão da mão do pastor. E na sua altura tinha uma curvatura, e ela fazia toda uma curvatura mesmo, ideal, que pudesse caber certinho no pescoço da ovelha,
para que quando aquela ovelha tivesse caído fora do alcance daquele pastor, ele lançava o bastão, lançava o seu cajado e a trazia, e a pescava de volta, em segurança, e a salvava. Também trazia algo que acoplava na ponta, ao contrário, na ponta reta do bastão, ele conseguia acoplar uma lança, para que quando chegasse bestas feras, o lobo, ele virava então, aquele que era o cajado salvador, ele virava algo para proteger as ovelhas do lobo. Além do cajado, ele carregava consigo uma vara, e a vara era para fustigar as ovelhas, que apartavam do caminho e trazê-las de volta do caminho. Que maravilha, que bom pastor é esse! O mesmo pastor que abriu os braços na cruz e é nosso Salvador, é o mesmo que é o nosso protetor, mas é o mesmo que nos corrige e disciplina, porque a Bíblia diz que o pai corrige e disciplina todo filho que ama. O bom cuidador, o bom pastor faz isso. Aleluia, aleluia. E Deus sabe muito bem que nós não podemos sofrer demais, porque não suportaríamos com certeza. Deus sabe muito bem também que não podemos sofrer de menos, porque se sofrermos de menos, nunca saberemos o mal que o mal do pecado pode nos fazer. Deus só pode, o bom pastor só pode cuidar e proteger e salvar e corrigir a ovelha, porque Ele está perto. Aleluia, sempre perto. O nosso Adonai, o Todo-Poderoso, está sempre por perto, guia-nos no vale, nos socorre, nos protege. Aonde você está hoje aí, Ele te salva onde você está. Ele foi pescar você novamente através dessa live. Ele continua cuidando de mim, de você. Ele protege quando vem o lobo. Ele consegue te trazer de volta para o caminho com amor. A Bíblia diz que Ele corrige a mim e você com amor. Está sentindo a correção do bom pastor aí? Deus paulatinamente vai administrando sabiamente todas essas doses de cuidado, de proteção e de correção em meio aos nossos vales, em meio às nossas sombras e morte, até um dia voltarmos para o lar celeste. Aleluia. E por falar em voltar, quando a tarde já se ia, as ovelhas sabiam que tinha que voltar de volta para o lar e para o aprisco. Mas antes delas dormirem de volta ao lar, antes delas descansar, o pastor fazia algo que era tremendo. O pastor, em sinal de homenagem e de recompensa, a Bíblia diz que ele preparava uma celebração, preparava uma mesa farta para celebrar e repor as energias gastas naquele ar de trajetória que tinha passado as suas ovelhas. Isso é o próximo versículo do Salmo 23. Ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aleluia, aleluia. Todo homem que passa por vales de sombra e de morte, sempre recebe de Deus celebração, sempre recebe da mão de Deus uma mesa farta, cheia de tantas coisas para cuidar e repor as suas energias. Eu não sei o que você tem passado nesses dias. Se você tem passado nesses dias vales de doença, Deus vai trazer saúde para você onde você está. Talvez você fale: pastor, mas eu estou aqui impossibilitado numa cama, estou numa cadeira de roda, não consigo andar. Eu quero dizer para você que naquele dia você vai correr, naquele dia nós estaremos para sempre com o Senhor, meu irmão. Deus vai te dar pernas, Deus vai te dar tudo que você não tem aqui. Muitos ainda são curados aqui, mas um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, meu irmão. Aguenta firme. Você que não pode andar, correr hoje, vamos correr juntos com o Senhor naquele dia. Talvez você está impossibilitado, só está me ouvindo, talvez você não me vê, mas naquele dia a Bíblia diz que os seus olhos vão poder ver as ruas claras de ouro como um cristal. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Se os seus vales são tristeza, Deus vai dar regozijos. Se os seus vales são perda, Deus vai dar vitória. Se os seus vales são destruição, Deus vai dar restauração na sua casa, no seu casamento. Ele ainda faz por amor do seu nome. Lembra do verso? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que nome é esse? Aquele nome inexprimível. Os nomes em hebraico de Deus mostrava e definia exatamente cada atuação dele na história. Nós já aprendemos aqui, você já aprendeu que Adonai quer dizer o Senhor, o Deus eterno. Mas talvez você tenha passado tantas coisas nos dias de hoje, e você tenha sentido falta de algumas coisas. E Jesus disse, certa vez o Moisés perguntou para Deus na sarça: olha, se me perguntarem qual o seu nome, o que eu falo, Senhor? E ele, mais uma vez, a resposta dele é tão diferente como aquela do nome inexprimível. Ele diz: diga que o eu sou te enviou a voz. Deus está dizendo o seguinte:
Para cada situação difícil na sua vida existe um eu sou. Porque aqui no Novo Testamento, no tempo da graça, chega Jesus, o Galileu, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a fonte das águas vivas, eu sou o bom pastor. Antes que Abraão existisse, eu sou, aleluia. Tudo que você precisar, Ele é. Talvez você fale: eu precisava tanto de um pastor, Ele é Jeová, o bom pastor. Eu precisava tanto de paz, Ele é Jeová Shalom, Deus da paz. Eu precisava tanto de cura, Ele é Jeová Rafa, o Deus de toda cura. Eu precisava de provisão, Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu precisava de vitória, Ele é Jeová Nissi. Mas o que eu estou precisando mesmo é da presença de Deus por perto. Ele é Jeová Samá, o Deus que sempre está por perto. Ele nunca desampara, aleluia. Em toda a história Deus está por perto. Ele não distancia, mais perto do que o próprio hálito da sua boca, mais rápido do que a velocidade da luz. O Emanuel, o Deus conosco, sempre por perto, aleluia. Mas antes da celebração, antes de toda a celebração, mesmo antes de voltarem as ovelhas, elas pareciam que desconfiavam que estavam chegando perto do caminho. Elas sabiam que estavam chegando perto de casa. E já percebiam que o deserto ruim, árduo, estava ficando para trás. E elas já percebiam. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Enquanto você está me ouvindo nesse tempo de pandemia, de cumprimento da palavra, eu quero dizer uma coisa. Você como ovelha, um dia o nosso supremo pastor voltará a buscar a mim, a você, o seu rebanho. Eu já começo a sentir o cheiro de lá de volta. Estamos voltando para o lar, meu irmão. Um dia ele voltará a buscar a mim, a você, para levar para o lar celeste. Aguenta mais um pouco, irmão. Aguenta as dificuldades, aguenta essa pandemia, aguenta ter que ficar longe do culto, cultuando a Deus, aguenta os desaforos, as ingratidões, as tristezas, os ataques. Aguenta firme, meu irmão. A Bíblia diz: mais um poucochinho só, um poucochinho de tempo só, e o que há de vir, virá e não tardará. A nossa mesa, a minha mesa e a sua mesa já está preparada. Só que antes, como eu disse, antes da celebração, Deus sempre tem algo a fazer. A Bíblia menciona isso, irmão. A Bíblia menciona que antes do tempo do fim, vai vir um tempo de avivamento na história, qual nunca houve. Antes de chegar aquilo que diz Mateus 24, o tempo de Deus acabar com tudo, vai vir um tempo de avivamento na terra. Se prepare que está chegando um avivamento do qual nunca houve. Antes de Jesus voltar, eu vivi um tempo de avivamento. Eu sei que alguns irmãos também viveram isso. Eu vi um tempo dos anos 90, era um avivamento, cada pessoa, as pessoas chegavam, o louvor, enchia o lugar, um tempo de conversões em massas. Mas eu quero dizer que algo virá ainda muito maior. Tem uma canção que diz: faz outra vez, Senhor, faz de novo. Você pode cantar comigo: faz, Senhor, faz de novo. Nós estamos aguardando a sua volta, aleluia. Antes da mesa da celebração, antes da mesa posta, tinha um trabalho a ser feito. Que trabalho era esse? Era a recontagem das ovelhas. Isso era comum na época. Todo pastor tinha que fazer 2 ou 3 vezes, muito mais, recontagem das suas ovelhas no meio-dia no deserto. Porque diferentemente do aprisco, o deserto era um espaço muito grande. Não dava para se contar e saber onde as ovelhas estavam. Um lugar propício para se perdê-la. Ele contava. E em contando, faltando uma, ele saía atrás dela. Nosso Jesus, o supremo pastor, um dia ele contou essa história também, falando de si mesmo. Ele contava a parábola da ovelha perdida. Ele disse que o pastor tinha 100 ovelhas, mas contando as ovelhas no final da tarde, como aqui nesse dia, ele viu que lhe faltava uma. Ele saiu pelos vales até encontrá-la, e encontrando-a, colocou nos seus ombros, atou-lhe as feridas e trouxe de volta para o aprisco. Você entendeu a história? Eu quero dizer que aquele pastor daquele lugar, aquele pastor da parábola, ele podia se contentar com 99 ovelhas que estavam com ele. Mas não, ele via cada uma das 99 como única. É aquela que estava perdida, diz: não, aquela é única, aquela para mim é única, aquela para mim ela é importante, ela é preciosa. E nos dias de hoje, no final dessa live aqui da noite, ele faz a contagem e diz: tem uma ovelha me vendo aí, tem uma ovelha me vendo no celular, tem uma ovelhinha minha me vendo aí no notebook, tem uma ovelha me vendo na segunda-feira, na terça. Ele quer contar com você quando passar essa pandemia. Ele quer te colocar nos ombros e trazer de volta para o aprisco.
aprisco. Quem está com saudade do aprisco aí, dá um glória, dá um eu aí. Nós estamos com saudade de você. O bom pastor, o pastor amado, ainda continua contando as suas ovelhas e está vendo que falta você. Ele conta com você. Diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Que maravilha. Sabe o que acontecia naquela época? Naquela época, por causa da muita lã das ovelhas, tinha alguns parasitas, alguns insetos que gostavam de chegar na cabeça das ovelhas e pousar e depositar ovos e larvas, que depois elas infeccionavam e ali adoecia a ovelha e levava até a morte. E por causa da dificuldade da lã, era difícil do pastor toda hora. Você sabe, você que já cuidou de cabelo de filho, minha mãe cuidou muito de mim. Quantas vezes antes de ir para a escola, ó, paninho branco, ó, piolho, quantas vezes, né? Mas imagina com lã. Imagina. Era tão difícil. Sabe o que o pastor fazia? Enchia a mão de óleo assim, ó. Pegava óleo, derramava na cabeça da ovelha, despejava óleo na cabeça daquela ovelha, porque ela sabia que quando o inimigo, quando aquele inseto vinha depositar lava, vinha depositar coisas mortíferas na cabeça da sua ovelha, aquilo não, nada ia acontecer, porque no próprio andar da ovelha, aquele ovo, por causa que a cabeça estava ungida, a cabeça estava untada de óleo, e aquelas ovas não iam parar naquele lugar. Aleluia, você entendeu aí? O nosso pastor querido derrama sobre a minha, a sua cabeça o óleo do Espírito Santo, e o inimigo não pode depositar nada na minha mente, nada na sua mente. Fica firme com ele. O nosso pastor está sempre por perto. Busque o Espírito Santo de Deus, fique na presença do Senhor Jesus, busque mais do Senhor. O Espírito Santo consegue trazer libertação, consegue deixar você purificado. Aleluia. Esse pastor mesmo é tremendo. Ele está sempre por perto. Diz assim o verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Esse pastor e Deus é bom. Deus é muito bom, tão bom, que às vezes a gente não entende as coisas que Ele faz para tratar de mim e de você. A Bíblia diz que Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo sara. Não era muito incomum de as pessoas no deserto, lá no Oriente Médio, a hora que olhasse um pastor, de repente ele chegava perto da perninha de uma ovelha, ele quebrava uma perninha da ovelha, passava a mão na atadura, começava ali a enfaixar as feridas. Se tivesse alguém como eu e você aqui do Ocidente olhando e ficasse assim, não tivesse ouvido a mensagem de hoje, ia começar a falar assim: mas que isso? Será que esse homem não sabe que tem proteção aos animais, não? Será que esse homem não sabe que é crime? Se você fosse perguntar para ele, ele diria para você: sabe o que é? Essa ovelha aqui é uma ovelhinha, ela é uma ovelhinha rebelde, é uma ovelhinha travessa, é uma ovelhinha desobediente, é uma ovelhinha que certa vez ela sumiu, ficou uma semana, um mês. Algumas ovelhinhas de carne ficam anos, ficou embora, foi embora, quase morreu quando chegamos para encontrá-la, para trazer de volta. Outra vez essa mesma ovelhinha fugiu, desapareceu de perto de nós, e uma serpente sagaz picou ela, quase levando ela à morte. Se não fosse nós socorrê-la. E quando todas as vezes que ela sai e foge, essa mesma ovelhinha que eu estou quebrando a perninha aqui, ela volta todo cheio de carrapicho, na sua lã, tudo cheio de carrapicho. Quase não dá para a gente aproveitar a lã depois para fazermos cobertores ou alguma coisa. E quando tudo isso acontece, algum amigo meu vem e fala: por que você não deixa essa ovelha embora? Por que você não deixa essa ovelha toda rebelde, carrapichenta embora? Por que você não manda ela embora? Vende ela. O pastor diz: não, é minha ovelha, eu a amo, eu estou aqui para cuidar dela. Dói mais em mim do que nela quebrar essa perninha. Sabe o que acontecia depois com aquela ovelhinha? Diferentemente depois da outra, que todo o trajeto elas tinham que caminhar. Aquela ovelhinha não caminhava mais mancando e longe do rebanho. Sabe onde ela ficava? O pastor trazia ela perto do colo, mais perto do coração do pastor. E agora, muito mais do que antes, muito mais perto, no colo do bom pastor, caminhava aquela ovelhinha para ser cuidada. Não é mesmo maravilhoso ter um pastor assim? Não é grandioso ter um pastor desse jeito? Aleluia! Não é ter um pensamento positivo, não é ter otimismo mental, é algo real, é um amparo, uma proteção psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, a todo tempo. Deus é bom em todo tempo Ele é bom pastor, Ele está sempre por perto. Aleluia,
Aleluia. E como isso faz bem para mim, para você, para nossa alma, não é assim mesmo? O pastor que nós lemos, nós já aprendemos. Ele é o quê? Ele é o nosso Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que refrigera a nossa alma. Ele é aquele que é o nosso sustento, não vai faltar alimento. É o nosso descanso quando estivermos sem forças para caminhar. Ele renova a força do cansado. Ele é aquele que nos guia através do som doce da sua voz pelo vale. Ele é aquele que não consegue trazer garantia que mesmo em meio ao sofrimento do vale, o sofrimento não vai ser para sempre. Nós não vamos morar no vale. O vale não é nossa morada, o vale é passagem. Nós estamos caminhando para a nossa morada. Aleluia, aleluia. Ele é garantia, sim. Garantia de que naquele dia, sim, naquele dia, nós o encontraremos, estaremos para sempre no lar. E agora não mais como por pouco tempo, mas por todo sempre. A Bíblia diz: certamente habitarei na casa do Senhor por todo dia. Um dia nós vamos estar com aquele que sempre ficou por perto conosco eternamente. Se você tiver curiosidade depois para entender esse salmo, sabe quem é ele? Ele é aquele do Salmo 22, um pouco antes do Salmo 23, do qual a Bíblia fala que o seu coração se derreteu como cera e morreu na cruz por mim. Ele é o bom pastor do Salmo que nós acabamos de ler. E se você tiver coragem, Ele é o Senhor, o Rei poderoso do Salmo 24, que voltará com poder e grande glória para buscar a minha e a sua igreja. Dá para você temer? Não dá para temer. Ele está sempre por perto. Aleluia!